Boa, rapaziada, trazendo aí meu primeiro vídeo do canal. A gente vai fazer o modo carreira realista como diretor no Brighton, tá? E aí aqui eu sei que já surgem algumas dúvidas, assim como surgiu em mim quando eu vi, né, esse conteúdo por outros canais de modo diretor, as melhores formas de se fazer. Eu vou fazer um modo mais simples, tá? E eu vou ser transparente com vocês aqui. Esse não vai ser um vídeo mega editado, tá? De modo carreira, então vai ser basicamente eu jogando e mostrando para vocês as minhas ações. O máximo que eu vou pular aqui é os dias, né? Que eu acho que isso é muito chato, vocês ficarem vendo os dias passando ali, a gente nem vai ter o que falar nesses momentos, então os dias eu vou cortar. Mas de modo geral, vai ser um modo carreira onde eu vou ser o diretor do Brighton, né? E a gente vai tentar levar o Brighton a conquistar alguns objetivos específicos aqui, tá? Alguns deles títulos, outros financeiros que a gente precisa levar em consideração o time que a gente tá. Por que eu escolhi o Brighton? Pela filosofia que o Brighton tem, pela política que o Brighton tem de contratar jogadores, desenvolver esses jogadores e depois vender esses jogadores. Então o objetivo do Brighton não é 100% futebolístico, né? Não é de vencer, ele não tem essa responsabilidade de ganhar todas as temporadas, né? Como tem as grandes equipes, né? Arsenal, Real Madrid, City, Liverpool, essa pressão, né? Manchester United que vive um momento horrível, mas todo ano a pressão ela é cada vez maior para que o Manchester conquiste títulos e principalmente, né, faça uma boa Premier League. Essa pressão não existe no Brighton, mas existe uma outra pressão, que é uma pressão financeira, né, de desenvolver jogadores, de vender esses jogadores depois mais caro, né, e fazer esse ciclo e ao mesmo tempo se manter competitivo e quem sabe beliscar alguma coisa, seja uma Copa, que eu acho que é mais viável, né, seja um campeonato inglês talvez numa temporada perfeita, que eu acho muito difícil dado a discrepância financeira para City, Liverpool, né? A qualidade hoje da Premier League ela está muito além, esses times não conseguem de fato brigar. Às vezes até tiram pontos, mas não conseguem brigar no topo da tabela por muito tempo. Então aqui a gente não vai ter esse objetivo futebolístico, mas o objetivo principal vai ser financeiro e vai ser revelar jogadores, né? E aí aqui a gente segue nessa ideia. Tá? Aqui eu vou colocar, sugerir com base no Brighton e vou colocar todo para o lado psicológico, né? Porque como eu não vou ser treinador, não faz sentido eu ter atributos de técnico, pode ficar até roubado ali de alguma forma. Eu coloquei todos os atributos psicológicos, tá? Aqui a gente vai continuar. E agora a gente vai para a tela onde a gente assume ali como técnico. Eu vou avançar aqui, né? Aqui a gente não tem. Aqui é só para vocês conhecerem um pouco mais do Brighton, né? A previsão também da temporada é que a gente fique em 10º, então é meio de tabela total, tá? Qualquer coisa acima de meio de tabela, a gente já está na vantagem. É importante sempre olhar isso aqui para quando a gente vai conversar com os jogadores, a gente ser realista, né? Tá dentro do plano do time, da expectativa do time. Maiores rivalidades com o Crystal Palace, né? Então a gente vai ter esse embate aí durante o save de sempre que pegar o Crystal Palace, criar um clima diferente, né, criar um teor de rivalidade que é importante, né, enfrentar o nosso maior rival, não pode ser um jogo comum, a gente sempre tem que buscar sempre vencer. O Brighton tem aqui alguns títulos, tá? Depois vocês leem com calma aqui. Vamos seguir, né? Esse é o time atual, eu não vou detalhar muito aqui agora, eu vou deixar para detalhar mais para frente. Tá, agora aqui é só para vocês terem uma ideia do time base. Eu nem acho que esse seja de fato o time base titular. Tem alguns jogadores aqui, 2 ou 3 jogadores que não são titular na vida real, né? Mas no game pode ser que seja devido a gente não ser o técnico, né? Vai ter um treinador na beira do campo que não vai ser a gente, e ele vai escalar, e ele vai provavelmente escalar os melhores atributos ali, e a gente sabe como é que funciona. Então esse é o time, me parece ser o time ideal com base nos atributos dos jogadores e não o time ideal com base no Brighton na realidade, né? Tem outros jogadores, tem Baleba aqui, por exemplo, que é muito bom de volante, e alguns outros nomes que não estão ali. Tá? Cultura da direção, e aqui, cara, a gente vai tentar seguir a visão do clube, né? A cultura da direção, a gente vai tentar seguir aqui o máximo possível, e diferente do FIFA, né? Que geralmente a galera costuma criar alguns desafios, eu vou criar muito pouco,
é para a gente estar o mais dentro do game possível. E como o Brighton já tem uma cultura que eu gosto de fazer, então a visão do clube acompanha muito essa cultura. Então não preciso colocar, por exemplo, vou contratar só jogador novo. A própria visão do clube já é essa, né? Contratar jogadores com menos de 22 anos de idade para o futuro. Desenvolver jogadores reconhecendo as camadas de jovens, né? Ou seja, trabalhar com a base, manter a credibilidade global do clube. Então a gente sabe que a prioridade é gerar jogadores para venda, mas a gente tem que tentar manter o mínimo ali do futebol. Então por isso que os nossos objetivos não estão atrelados a futebol, e sim a objetivos financeiros. Contratar jogadores jovens para desenvolver para lucro, né? Isso aqui a gente já sabe. Trabalhar de acordo com o orçamento, isso aqui a gente não vai deixar passar, tá? Isso aqui tem que ser o mais real possível, né? Essas equipes que têm essa filosofia, elas estão sempre dentro do orçamento. Tá? E aí, para o fim da temporada atual, terminar na metade de tabela, que é aquela previsão que a gente viu ali de 10º, ser uma equipe competitiva nas taças, né? Ser uma equipe competitiva na Carabao Cup, né? Não tão exigido quanto a gente ser competitivo na FA Cup. Tá? Final da época, lutar para a Taça Nacional. O contrato de Gustavo Silva vai expirar, então eu também tenho que lutar para renovar o meu contrato aqui como diretor, mas o resultado do time vai influenciar, como se eu fosse treinador. Então se o time vai bem, eles vão renovar meu contrato; se o time não for bem, eu não vou ter o meu contrato renovado, tá? E aqui algumas objetivos futuros que a gente não precisa dar atenção agora, tá? E aí eu vou colocar aqui, já vou aproveitar para falar para vocês um objetivo que esse sim é fora da visão do clube, mas eu vou trazer, que é a gente em até 5 anos faturar 1 bilhão de euros. Né? Então o que é faturar? É vender com venda de jogadores, né? Então tem que chegar até 1 bilhão. Né? Quais jogadores vão contar nessa venda? Só jogadores que eu contratar. Então quem já está no clube, por exemplo, Baleba foi vendido por 150 milhões de euros na próxima temporada. O valor do Baleba não vai contar, só vai contar o valor dos jogadores que eu buscar no mercado e esses jogadores se desenvolverem e forem vendidos, tá? E aí eu não sei se 1 bilhão é muito alto para 5 anos, dado o cenário que a gente vai ter que desenvolver os jogadores. Mas eu vou colocar a partir da próxima temporada esse cronômetro rodando ali, tipo 0 de 1 bilhão. E a gente vai ver o que vai dar no final. Seria legal se a gente conseguisse gerar através da venda 1 bilhão. E aí eu não vou tirar o que eu paguei. Por exemplo, paguei 10 milhões, vendi por 50 milhões, eu vou colocar 50 milhões de 1 bilhão. Tá? Porque eu não estou calculando lucro, estou calculando faturamento. Então esse é um dos objetivos. E se durante o game a gente for tendo ideias de outros objetivos que seriam legais a gente ir implementando, a gente vai. Mas off o que já está na visão do clube, a gente vai trabalhar só com esse objetivo em particular, tá? Então já vou colocar no cantinho aí o 0 de 1 bi, que eu acho que vai ser legal, né? Só que para essa temporada a gente tem uma surpresa, né? A gente não consegue contratar ninguém porque eu deixei fechado, já que o time já está montado, tá? Então a gente está fechado, a janela de transferência está fechada aqui, né? E aqui expectativas dos adeptos, né? O que a nossa torcida espera? Bater o recorde e terminar na metade superior da tabela e terminar acima do Crystal Palace, né? Que é questão de zoação mesmo, de torcida contra torcida, de rival contra rival. A gente tem que terminar na frente do Crystal Palace. E esse é um objetivo que eu também vou levar muito a sério, vou me preocupar bastante, até para que a gente ganhe moral aí com a torcida. Eu não vou agendar conferência de imprensa, de apresentação, e também não vou marcar amistoso agora. E a reunião de equipe aqui eu vou colocar uma vez mensal, mas nós vamos levar essa reunião a sério, tá? Então toda vez que ela tiver, nós vamos participar de fato, tá? Geralmente quando eu estou jogando FM, essas reuniões eu costumo passar batido, pego um relatóriozinho ali. Aqui não, porque aqui a minha principal função é essa, tá? É entender os bastidores do clube, né, e tentar gerir da melhor forma possível. Então aqui a gente está no início do jogo, né, a atualização do perfil dos adeptos aqui, né, a expectativa que a gente já viu, revisão aqui da expectativa do clube. Eu vou aceitar essa visão, eu acho que ela está de fato bem interessante com o que a gente quer, a forma como a gente quer jogar e com o que se espera também do Brighton, tá? Jogadores no último ano de contrato, a gente vai dar uma atenção nisso aqui daqui a pouquinho, mais para frente. A direção tática necessária, que eu vou criar uma tática qualquer só para a gente conseguir avançar no jogo. Vou botar aqui, escolher formação, pode ser isso aí mesmo, confirmar 4-2-3-1, que é a formação que o Brighton de fato joga. Aí eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco.
Vamos dar uma olhada aqui no tutorial de bolas paradas, também não vou mexer com isso agora, né? E rejeito em conta imprensa, eu vou ter que entrar e sair. Deixa eu vir aqui. Deixa eu colocar qualquer coisa aqui, porque isso vai ser tudo refeito quando eu delegar essa função, tá? Então agora que eu já posso sair. Terminar. Beleza, vamos lá. Vamos falar um pouco agora do nosso plantel, mas antes de eu abrir aqui, né, jogador por jogador, vamos analisar como o Brighton começou a temporada, né? O time que a gente está jogando aqui é a temporada 25 hoje, como vocês podem ver, é dia 6/10, então a temporada já começou para esse elenco que a gente tem agora. Aí se a gente olhar como tem sido a temporada do Brighton, vamos pegar aqui o primeiro jogo na Premier League, vamos olhar só a Premier League, né? A gente tem aqui, o primeiro jogo foi contra o Fulham, no dia 16/8, o jogo terminou 1-1, tá? Vamos ver qual é a formação que o Brighton joga. Então, Verbruggen no gol, aqui lateral, tem o Van Henken aqui de zagueiro, Dunk, né? Ayari, o Ayari é um moleque muito bom, né? O Ayari e Baleba, mano, é uma defesa muito, uma volância muito nova de dois jogadores que são muito bons, tá ligado? Muito bons na vida, aqui eu tô falando de vida real, tá? No FM a gente vai ver como eles são, eu também não sei, eu nunca joguei com o Brighton, mas o Baleba e o Ayari é uma dupla de zaga assim, que é para dupla de zaga não, de volante aí para 10 anos, os caras devem ter 20 e 21 anos, ou 21 e 22, alguma coisa assim. Tá, tem o Mite e o Mitoma, né, lá ele, lateral, ponta direita e ponta esquerda. E esse 10, mano, eu acho que esse 10, assistindo os jogos do Brighton na vida real, eu acho que esse é o cara que falta pro Brighton. É um camisa 10 bom, armador. Tá? E um centroavante de ponta ali, um centroavante mais de área, né, com a saída do João Pedro. Quem joga no ataque hoje é o Welbeck. E o Welbeck já é um cara mais veterano. É bom de bola, mas é veterano. Então acho que o Brighton também precisa desse novo 9 de área e de qualidade aí para as próximas temporadas. Eu acho que essas são as nossas duas principais funções. Tá? Outras funções que a gente também tem que ficar atento, as laterais. Tá? As laterais não são as melhores possíveis. Eu acho que a gente pode ter laterais melhores aqui dentro da realidade do Brighton, e vocês vão ver aqui, eu vou mostrar mais formações do Brighton. O Brighton até trouxe o Fendi, acho que é isso mesmo, Fendi o nome dele. Ele é um turco, lateral esquerdo. Vamos olhar aqui. Aqui ele parece que ainda não tá jogando. Esse é o segundo jogo do Brighton na temporada. Aí ele vem, a zaga parece ser bem consolidada, né? Com Dunk e Van Henken. Eu não sei falar o nome dele, acredito que seja Van Henken. Verbruggen no gol. A lateral, por enquanto, também tem se repetido. Baleba e Ayari de volante, é a volância titular. Mitoma na esquerda, Mite na direita. O'Reilly de 10, que eu não gosto muito, não acho que ele é um 10 tipo, na vida real. Talvez no FM ele possa ser melhor. O Welbeck no ataque. O Welbeck não jogou bem esse jogo. Vamos ver o próximo. A gente acabou de ver o jogo contra o Everton, foi derrota. Aqui a gente tem um jogo com uma vitória contra o City. Vamos ver como é que o time se montou nessa vitória contra o City. Cara, Voltman na direita. O Voltman é o titular. É um bom lateral direito. Eu acho ok. Um lateral direito ok. Tá, dá pra ter melhores, mas eu acho ele ok. A defesa, eu gosto da defesa. Acho a defesa boa. Kuipier. Também eu acho que é ok, tá ligado? Mas eu acho que eles estão abaixo do nível do time, tá? Esse volante aqui, que eu não sei falar o nome dele, também é um volante novo, que joga muito, tá? Na vida real também é muito bom. Então a gente vai ver muito ele e o Baleba, mas o Ayari é o titular. Né? Então o Ayari é quem mais joga, mas ele costuma entrar de vez em quando, ele é um bom volante também. Tá? E aí Mitoma pela esquerda, Mite na direita, e aqui ele veio com Gomes de 10, né? Ele tirou o O'Reilly e deixou o Gomes. Então já é uma variação ali da busca por esse 10 que a gente vê na vida real. Acho que a gente vai ter que encontrar ele também no jogo. E o Welbeck no ataque, porque não tem outra opção, a verdade é essa. Não tem outra opção além do Welbeck em alto nível para jogar. Aqui tem uma derrota pro Bournemouth, que faz um início de temporada fantástico. E esse cara aqui joga muito, Semenyo. Esse cara aqui é absurdo na vida real. Mas a gente vem com a mesma base, né? Voltman, Van Henken, Dunk, Kuipier. Aqui já mudou, né? Veio com o Milner de volante.
Milner é veterano, né? Acho que vai ser aproveitado por mais uma temporada aí. Não deve ficar para a próxima. Na vida real, eu acho que também não, tá? Já é bem veterano. Você vê que ele é muito dedicado dentro de campo, mas ele já não consegue mais acompanhar o nível. Tá? As pontas muda muito pouco, né? Até agora não mudou nenhuma vez. Mitoma e MT. Aqui ele veio com um router de 10, então assim, mais uma mudança desse 10, mais uma mudança desse 10. E quando o router joga como 10 na vida real, é basicamente dois atacantes, tá? O Welbeck e o router, o Welbeck faz o segundo, e o Welbeck faz o primeiro e o router faz o segundo atacante ali. É um pouco mais recuado, flutuando um pouco mais, mas também não é um 10 clássico, tá? Então essa função aqui de fato está em aberto. Mas a estrutura defensiva se mantém a mesma ali. Vamos ver aqui mais um jogo. Como tem pouco jogo, vamos ver todos os jogos aí até agora. Então a gente vai ver todos os jogos. Deixa eu ver aqui. Agora a gente tem um empate contra o Tottenham. Vamos ver a formação aqui já com Ayar e Baleba. Tá? A defesa só mudou a chegada do Fendi, né? Eu acho que é Fendi o nome dele. Deixa eu ver. Eu não lembro se é Fendi ou Fedi com R. Não tô conseguindo ver aqui, mas no jogo a gente vê direitinho. Tá? Ayari e Baleba, que é a volância que eu entendo como a ideal. Me toma, tá certo. E aqui ele já veio com grudar de 10. Tá vendo como é que esse 10 muda? E o Ruter no ataque. Porque o Welbeck não começou bem a temporada. Ele já tentou o Ruter, né, de atacante e o grudar aqui de 10. Tá mais uma mudança nesses dois setores, que é o que vai ligando o nosso sinal de alerta, né? A gente precisa de melhorar essas duas funções, que são, para nossa sorte, as funções mais simples de se melhorar. É um 10 e um centroavante. É mais fácil de você achar do que quando você precisa de um zagueiro de alto nível. Eu acho uma função mais difícil. Um lateral de alto nível eu acho uma função mais difícil, né? Se tratando de 10 e centroavante, a gente tem muitos jogadores bons que podem fazer essa função. Então é mais tranquilo da gente conseguir reposição nessas duas funções do campo. Beleza? Deixa eu ver aqui o que a gente ainda tem de jogo. A gente ainda tem FA Cup, eu vou pular. A gente tem um jogo contra o Chelsea e um jogo contra o Wolves. Uma vitória contra o Chelsea, né? Muito da base também que a gente já falou, né? Walterman, Van Henk, Dunk e o Fedi, Baleba e Ayari, Mitoma, MT e o Gomes e o Ruter, né? Mais um jogo sem o Welbeck, né? Então o Welbeck de fato não começa bem, né? O Ruter vencendo essa opção de centroavante, né? Nesse início ruim aí que o Welbeck tem de temporada. Tá? E aqui vitória contra o Chelsea, mano. O Chalobah foi expulso, mas foi no segundo tempo. Vitória com V maiúsculo, 3 gols no finalzinho aqui. E vamos ver agora como que o time entrou contra o Wolves, tá? Brighton e Wolves, formação. Aqui veio com, eu não sei falar, eu acho que é Kiffier, mas eu não tenho certeza. Van Henken, Dunk e o Fedi, Baleba e Ayari, né, consolidado aqui. MT, e aqui ele veio sem o Mitoma. Não sei se o Mitoma estava disponível no jogo para entrar ou não tá. Não estava disponível. Então é por isso que ele veio sem o Mitoma, que ele veio com o Grudar na direita, o Gomes fazendo a função de 10 e voltou com o Welbeck e mais um jogo horrível pelo visto, né, do Welbeck. Então de fato não começa bem o Welbeck. Torcer para ele estar em uma fase melhor no nosso jogo do que ele está na vida real. Tá? Então aqui a gente já tem uma noção da estrutura, né, do time principal aqui do Brighton, né? E aí agora a gente vai olhar um pouco das questões aqui de transferências, quem chegou, quem saiu, né? A gente sabe que as principais saídas foram João Pedro, Estupinhan, que são jogadores muito bons. Valentim Barco, eu também particularmente gostava dele, eu não sei se ele foi em definitivo, me parece que sim. Tá? Lamptey foi para o Fiorentina, Inciso também para o Estrasburgo e o Barco para o Estrasburgo, né? O Evan Ferguson, um centroavante que eu gosto muito, acho ele um bom centroavante, tá emprestado na Roma. Eu acho que ele é empréstimo com opção de compra, tá? Se eu não estiver enganado, eu só não sei o valor, mas ele é com opção de compra. Bonanote também poderia ser o 10 que a gente está procurando para essa temporada, mas está emprestado no Chelsea e tipo não vejo sentido nesse empréstimo pro Chelsea, sendo que ele não vai
não vai jogar muito provavelmente. O Chelsea tem um time, tem jogadores titulares e reservas para a função de 10 melhores do que o Bonanucci. Mas pra gente, talvez ele seria um jogador que se encaixaria nesse 4-2-3-1 com um camisa 10 ali. O Royal no Olympique de Marseille, né? E o time faturou 146 milhões, tá? Então você já vê que é um time que fatura alto e gasta menos, ó, gastou 80 milhões, tá? De euros aqui no caso. Com Costolas, acho que ele fez uma temporada fantástica no Olympiacos aí, meteu muito gol. Eu não sei se ele é muito bom no jogo, tá? O Kruppier veio do Clube Bruges, 20 milhões. Tom Atson, talvez seja isso. Tom Atson, não conheço, veio do Sunderland, 12 milhões. Coppola veio do Alas Verona. E um coreano, Yong-Yu, não sei, veio do Derham. Boscagli veio a custo zero do PSV e o resto foi empréstimo aqui, alguns jogadores emprestados. Boa, então já dá pra gente saber quem chegou e quem saiu, e a gente já começa a ver um pouco da cultura do Brighton, que é de fato de vender mais do que comprar. A gente tem que manter isso, tá? Essa balança é um dos nossos objetivos. Essa balança de vender mais do que contratar, ela tem que ser mantida durante os nossos próximos 5 anos aí. Vamos ver, ó. Aqui você já viu um 24 para 25 totalmente diferente do que foi o último ano, né? Um gasto aí um gasto de 281 milhões e só 49 milhões arrecadados, bem diferente do perfil que a gente está acostumado. Tá, vamos ver aqui 23 para 24. Aí já mais dentro da normalidade, ó, arrecadado 189, gastado 106. Né, aqui você vê como que o time trabalha bem nessa compra e venda. Ó, comprou o João Pedro por 34 milhões e o Barco por 9 milhões e vendem eles aqui na frente. O João Pedro por 63 e o Barco acaba sendo vendido elas por elas, ele foi vendido por 10. Vamos ver uma última aqui. Ó, McAllister vendido por Liverpool por 42. Vamos ver quanto que foi pago no McAllister. Ó, eles contrata bastante jogadores da América do Sul, ó. Inciso, Rosário Central, Bonanucci. Tem aqui acho que tem também, ó, Boca Juniors, que foi o Valentim Barco. Contrata bastante também jogadores das divisões inferiores da Inglaterra. Ó, vendeu o Cucurella pro Chelsea também. Então esse trabalho não dá para falar que eles fazem mal. Ó, 138 milhões arrecadados na temporada 22-23, 55 gastos. Então a gente tem uma temporada aqui particularmente fora do padrão. Todo o restante acompanha esse padrão de vender mais do que comprar. E a gente vai também tentar manter a partir da próxima janela de transferência. A gente tem que fechar o ano com essa balança sempre favorável. Então pode ser uma regra também, né? A gente só consegue contratar depois que a gente vender. Né? A gente pode usar isso como um parâmetro de fechar a temporada, né? Sempre gastando mais, sempre gastando menos do que vendendo. Então bora pro jogo. Tá, bora pro jogo. Aqui a gente vai falar um pouco do time. Então o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Que a gente deu toda uma visão do Brighton. A gente já entendeu como é a estrutura do time titular, né, quem são os principais jogadores ali, os nomes que mexem um pouco, né, que é o 10, que é o centroavante, um pouco ali no volante, né, os nomes que são mais fixos, né, a dupla de zaga é mais fixa, as laterais são mais fixas, então isso também é importante para a gente ver se o treinador que a gente vai trazer, ele vai manter essa estrutura, se ele vai mexer um pouco, né, isso vai muito também de como é o jogador dentro do game. Mas vamos ver se ele vai ter a mesma visão ali do que tem feito o Brighton na vida real. Tá? Então a gente finaliza por aqui. No próximo vídeo a gente já vai montar um pouco dessa estrutura, a gente já vai ver como são os jogadores, né, em quesito de atributos, se de fato são muito bons, se ainda precisam ser desenvolvidos. Eu de olho aqui já não estou vendo o Ayari, imagino que ele esteja nas divisões de base aqui de tão novo, para você ter noção. É o jogador titular da Premier League, acredito eu que ele não está aqui. Ó, o Baleba, por exemplo, que também é muito bom e também é muito novo, ó, 20 anos tem o Baleba. E o Ayari deve estar também nessa casa de 20 ou 21. Deixa eu ver se eu acho ele aqui de volante. Ayari, ó.
20 anos. Deixa eu já trazer ele para a equipe principal. Fechado? Então a gente não vai mexer muito agora aqui na equipe. A gente volta no próximo vídeo detalhando mais sobre o elenco, né, as ideias que a gente já tem aqui para treinador. Tudo isso a gente vai olhar junto, né, com base na tática, com base na nossa ideia de jogo, de trabalhar com jovens. A gente vai em busca desse treinador e desse diretor esportivo para montar o restante da nossa comissão técnica.